Chega só deixar a câmera cair. O evento é do sagrado feminino, o cara chega falando que tá atrapalhando. Começou deixando a câmera cair. Então vamos... Pode? Você vai ficar em pé aí? Achei que você ia pôr pra filmar e ia dar um rolê. Então vamos lá. A ideia da gente começar esse bate-papo agora antes, né, de fato o pompoar, os exercícios pélvicos, do assoalho pélvico, é relembrar um pouco o contexto histórico da mulher, né, da mulher na Terra. Antigamente, bem antigamente, nos polos, né, América, Europa, Ásia, onde existiam as tribos, né, as tribos locais, nos estudos históricos apontam que dentro de todas essas concepções tribais, fossem elas indígenas, incas, astecas, maias, frevels, da onde eram esses índios, né? Existia na tribo uma matriarca e não um patriarca, né? Por que é que existia uma matriarca? Que às vezes chamavam xamã, chamavam bruxa, chamavam uma mulher mais feiticeira, ou que adivinhava, ou que, enfim, cada lugar dava-se um nome, mas ela era a matriarca responsável, como nos bandos de elefantes também, quem é responsável pelo bando é a mulher ou a fêmea mais velha. Porque, justamente como a gente começou a conversar no início do encontro, a mulher tem o ciclo fértil, e o ciclo fértil da mulher, ele fica pareado com o ciclo fértil da terra. Então, o intuito de ter essa matriarca como chefe tribal era porque na época, nossos antepassados, eles precisavam de alimento, né, de fonte de nutrição para sobreviver. E entender a época de inverno, época de verão, primavera e época de plantio e colheita. Então, esse plantio, né, ele era feito em cima do ciclo fértil dessa matriarca. Era quando essa matriarca estava fértil, era que ia ser feito o plantio em tal local. E que normalmente tinha um estudo muito grande da influência do Sol e da Lua, principalmente da Lua, né, muito mais do que do Sol. E aí ela era quem comandava a tribo, né? Então ela denominava a época do plantio, a época da colheita e se era necessário mudar o solo, que a gente chamava de povos nômades, né? Que eram as tribos nômades. E aí eles iam para um outro lugar. E aí o que foi com o tempo acontecendo? Somos seres humanos e na história não tem exatamente um porquê, mas seres humanos com as malezas, com as pobrezas e as diferenças entre o homem e a mulher e uma necessidade de estabelecer poder, né? Porque quem detinha o poder sobre a tribo era a matriarca. Só que o homem, ele tem, né, se a gente for fazer uma análise, ele tem mais força, ele tem mais velocidade, ele tem mais agilidade, ele tem mais tudo, quase. Fisicamente falando, em questões condicionantes, né, de aguentar, de correr, de caçar, de subir, de escalar, de puxar. Diferente da mulher, que tem outros benefícios né? E dentro da concepção de diferentes lugares do mundo, era medieval, evolução, o ser humano percebeu que aquela teoria de quem sobreviveu mais forte é mentira. O ser humano nunca foi nem nunca será o mais forte, o mais ágil, o mais rápido da natureza. O que o ser humano entendeu era a concepção de viver em grupo. Então, se eu estou em grupo e eu faço um bem para o grupo, o meu grupo sobrevive. Por quê? Porque no grupo tem um forte, um rápido, um veloz, um inteligente, e aí o grupo se autossustenta em teoria de evolução. E a nossa espécie não vai sumir do planeta. Foi assim que o ser humano conseguiu sobreviver, né? E aí, caminhando, o homem começou a desejar e a ansiar o papel de poder da então matriarca, né? E até essa semana eu fui ao cinema com a minha filha assistir aquele filme Como Treinar o Seu Dragão 3. Não sei se alguém já foi no cinema assistir. E o menininho do filme lá que treina o dragão, vou contar a história do filme em um pedaço, ele casa no final.
e quem efetiva, eles eram vikings, né? E quem efetiva o casamento dele com a menininha é uma mulher, é a matriarca da tribo dos vikings. Não é um homem, né? Não tem essa figura patriarcal. Só que em questão de disputa de poder, né, e de questões egóicas, e o homem começou a ansiar por esse lugar que até então era da mulher, né? E por uma questão de força, de sabe-se como, isso começou a ser instalavam os homens que brigavam quando tinha que defender, e os homens começaram a ir ocupando espaço. Ruim ou não, foi assim a nossa história. E aí, quando a gente chega bem instalado na era medieval, que foi independente dessas questões tribais, que eram muito pontuais em cada lugar do mundo, a Cristo, né, até chegar na era medieval, Cristo, cristianismo, antes de Cristo, depois de Cristo, igreja, catolicismo, Inquisição. Foi o ponto marco, né, de ausentar a mulher da sociedade. Então, antes disso, aconteceram outras coisas, né? Tem muita história, mas só para a gente não se perder muito e trabalhar em pontos chaves. Nessa época, as mulheres foram banidas da sociedade, né? Quem representava a igreja eram somente os homens, o Estado eram somente os homens, os atletas eram somente os homens, enfim, eram tudo somente os homens. E aí, a igreja, para afastar a mulher dessa posição de poder, começou a desenhar e a trazer realidades que vinculavam o demônio à mulher de alguma forma. E de que forma uma mulher se empodera? Quando ela conhece o seu ciclo, quando ela conhece os seus arquétipos emocionais, quando ela goza, né? Quando ela tem um orgasmo, ela se empodera do prazer, do alto prazer, do alto amor. Então, quando eu me amo, eu tenho consciência do que eu sou merecedora. Eu sei que eu não mereço isso, eu sei que eu mereço mais que isso, eu sei que eu posso me dar isso, eu sei que... E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar dela esse autoconhecimento, essa autossabedoria, essa significância que a própria mulher se dava. E aí eles começaram a fazer pinturas, né, artísticas de demônios lambendo a vagina da mulher, quadros, né, coisas do tipo. E começaram a falar que o clitóris, a mulher que tinha um clitóris ou os grandes lábios muito grandes, que isso era obra do demônio, que era uma mulher que nascia endemoniada. Que mulher que se masturbava desenvolvia quadros de histerismo, de epilepsia, de icterícia. Então, que ela não poderia se masturbar, até chegar num ponto que o clitóris precisava ser mutilado, né? Por quê? Porque a igreja percebeu que ele era um órgão que não existia em concepção no homem e que a única função dele até então, que ninguém conhecia, aonde eles estudaram, viram que dava prazer para a mulher. E uma mulher que está satisfeita, seja o prazer qual for, prazer sexual, ou no trabalho, ou nas suas relações, ou na sua família, ou no mundo, ela tem poder, ela se sente empoderada. Por quê? Porque ela sabe o que ela é merecedora, né? E ela não vai aceitar menos que aquilo. Então vamos mutilar as mulheres. Então, quem tem clitóris grande, quem tem orgasmo, quem se masturba, são todas bruxas. Bruxa é algo que vem para representar um ser endemoniado e ela precisa, então, ser queimada, né? Vamos exterminar as bruxas. E aí, a gente tem, né, na história, que em 1559, todos os registros que tem na literatura datados dessa época, eles não falam nada a respeito do clitóris e fala-se muito pouco e erroneamente sobre a vagina, né? E o único órgão genital que se era citado e concebido era o órgão genital masculino, né? Que a gente chama de a literatura do falo.
E em 1844, de 1844 a 1900, não tem registro nenhum de estudo nenhum sobre a mulher e sobre o aparelho genital feminino. Aí, em 1900, produziram estudos, só que em 1948, 48 anos depois, sumiram todos os registros dos estudos que se tinham feito, porque a Igreja Católica queimou todos. E aí a gente fica um pouco sem, né? Poxa, por que estudam do homem, não estudam da gente? E aí a gente começa a viver no desconhecido. O que na mulher pode, o que na mulher não pode, como é o órgão da mulher, como não é o órgão da mulher, o que tem diferente em relação ao homem, por que eu sou diferente do homem? Não tem essa fase das crianças que elas estão se reconhecendo e que elas veem que a mãe tem uma coisa, o pai tem outra, e a primeira coisa que a criança sofre é pela perda do eu não tenho o que o meu amiguinho tem. Não é um menino que sente diferente porque ele tem algo diferente da mulher, porque o ter algo é bom emocionalmente, psiquicamente é legal. Eu tenho algo, eu tenho essa garrafa, você não. Então, a primeira sensação na primeira infância que a mulher tem é de não ter, é de perda. E isso traz uma sensação de impotência e menos-valia na infância, em relação à sexualidade da criança, né? Só ver aqui para não me perder. Então a gente começa a ter que lidar com isso muito cedo. E aí estamos, né, pequenininhos, a gente ainda não entende muito a concepção das coisas, estamos lidando com isso muito cedo. Só que o menino tem o órgão exposto. Então quando ele vai fazer xixi, ele pega, ele toca, a mãe pega, o pai pega, ele mostra na escola, olha que legal, olha, balança, faz aquilo, aquilo, outro. Por quê? Porque está se reconhecendo. E como é que a mulher se reconhece? Não, ela não se reconhece. Por quê? Porque a Igreja Católica não deu espaço. E estou falando da Igreja Católica mesmo e não o cristianismo, porque foi a primeira vertente do cristianismo, tá? E aí, quando uma menina põe a mão na perereca, tira a mão daí, garoto, que não sei o quê, é a vergonha, coisa feia, vai fazer isso na frente de todo mundo. E ontem em casa, conversando com meus pais, a minha mãe falava, você era uma vergonha, a gente estava nos lugares, você sentava e ficava assim, ó. E eu falava, Natália, e você, a minha mãe falando, e você a gente tinha que ter maior cautela, porque você era birrenta. Então eu tinha que traçar toda uma estratégia e chegar com um pano de éter para pôr o seu nariz, porque senão você gritava e todo mundo ia ver o que você estava fazendo. E aí eu tinha que ir, e era a maior dificuldade. E hoje eu tenho uma filha de 3 anos, então eu paro e fico vendo esse histórico e fico vendo as ações da minha filha. E de que forma eu não ressalto, porque ela ainda ela está numa fase de primeira infância, de primeira descoberta, e que eu não tenho que ressaltar uma estimulação clitoriana e vaginal, mas eu tenho sim que deixar ela se reconhecer. Então eu tenho sim que deixar ela pôr a mão na minha perereca, ela pôr a mão na perereca dela, ela vê e falar, olha, você saiu daqui, no caso eu fiz uma cesárea, saiu daqui, estava na barriga da mamãe, essa é a pepeca, essa é a sua. E então quando ela toma banho, ela põe a mão, abre a perna, eu tô lá, tá, deixo, não falo, não ressalto, não falo, faz isso, tá, não sei o quê, não. Mas eu falo, pronto. Aí ela tira, não brigo, não falo que é errado, não ressalto, não falo para fazer mais. O sistema nervoso central e a nossa hereditariedade, ela é muito sábia, né? A gente não aprende a andar sozinha, a gente não aprende a sentar, andar, rolar, empurrar, puxar, agachar, levantar. Então, os sistemas de autoconhecimento, eles também são autoensináveis. Por quê? Porque o corpo é meu, eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, né? Mas existe essa castração por meio de... É pecado. Eu não posso falar, senão eu vou estimular. Eu não posso ensinar, senão eu vou... Depois, quando ela sair, ela vai fazer mais. Eu não posso falar sobre educação sexual com meu filho, senão ele vai sair transando com o cara que está na esquina, né? E não é bem assim. E aí, dentro da questão histórica da igreja, surge quem? O Freud, ou seja lá qual o nome, vocês curtem chamar esse carinha, né? O que ele fez? Como não tinham estudos sobre o clitóris da mulher, sobre para que órgão mágico, que órgão misterioso, místico era aquele, para que serve, de onde vem, para onde vai, como se reproduzem,
Ele falou que o orgasmo feminino, o gozo da mulher, era somente vaginal. E a mulher que tinha um gozo clitoriano significava que ela era imatura e que ela não estava pronta e ela não deveria ter relações sexuais. Gente, isso é um dado, tá? Isso é um dado mundialmente. Tem diferentes vertentes, diferentes estudos, mas esse dado ele é real. Dentro de uma concepção de relação de penetração vaginal, 30% das mulheres têm orgasmo. 30. Presta atenção nesse número. De 100, 30 chegam ao orgasmo somente com penetração vaginal. E aí, como que você fala que se você só tem orgasmo clitoriano e não consegue ter um orgasmo vaginal, você é imatura? Quantos é o outros por cento? De 30 para 100? Como que você fala para 70% das mulheres do universo que você está errada? Porque você tem um problema. Então a gente tinha que lidar na primeira infância com o problema o meu amigo tem um peru, eu não tenho nada. Por que eu não tenho nada? Com sentimento de luta, de perda, de menos-valia, de impotência. E aí eu chego na minha adolescência, fase adulta, começo a me relacionar, aí o negócio dói, sangra, o capiroto, não é legal, você sofre. Aí a primeira vez você vai ter uma relação sexual, aí você fala, não tô sentindo porra nenhuma, aí tem a vergonha, não se toca, aí não acende a luz, não olha, não, acaba logo. E aí vai a teoria do Freud explicar que você é imatura e não está pronta e não tem competência porque você não tem orgasmo com penetração vaginal. Agora vamos cientificamente, ok? Pensar. Você vai ter que parir uma criança pela sua vagina. Se a sua vagina for extremamente inervada, você nunca na vida vai conseguir parir uma criança de dor. Você morre de dor. Isso significa o quê? Que em relação à sua vagina e o seu clitóris, a sua vagina é praticamente nula de inervação. O que é inervação? É um nervo que sai, que manda impulso nervoso, que manda informação e que é responsável por trazer essa área mais sensibilidade, deixar essa área sensível. Agora, o clitóris, ele é composto por cerca de 8.000 terminações nervosas. É o órgão no corpo com o maior número de terminações nervosas. Um pênis tem 6.000. Mentira, é de 4 a 6.000 um pênis. E o da mulher, o clitóris da mulher, são 8.000 terminações nervosas. Algumas dessas terminações, elas têm um diferente caminho e vão até a vagina, vão até o períneo, vão mais próximo da região do ânus, mas elas vão mais direcionadas ao prepúcio do clitóris. E aí imagina se você tem 8.000 terminações nervosas na sua vagina e você tem que parir uma criança. Você não pare, você morre de dor. Por quê? Porque a sensibilidade é extrema, como que você vai dilatar, passar uma cabeça, um ombro e o resto todo? Não vai, né? Então isso se chama o quê? Ciência vinculada à perfeição que é Deus, né? Só que, naquela época, ninguém nunca tinha estudado isso. Ninguém nunca tinha visto isso. E aí o Freud, no seu momento abençoado de estudos de psicologia, fez o quê? Mais uma vez, a mulher se sentir em menos-valia em relação ao homem. Por quê? Porque o homem, ele é uma pistola. O homem se excitou repetidamente, ele tem um orgasmo e uma ejaculação. O orgasmo e a ejaculação nem sempre eles estão pareados, ok? Uma coisa, outra coisa. No caso do homem, muitas das vezes. E aí, gozei, beleza, tchau. Então, todas as vezes que o homem está excitado, se ele quiser, ele goza. Seja numa relação sexual, seja batendo punheta, seja do jeito que for. Ou seja, eu tenho orgasmo, eu gozo, você não consegue ter, você é imatura. De novo, a gente cai lá numa casinha que, na nossa primeira infância, todo o nosso arquétipo físico, né, como é o meu corpo,
E todo o nosso arquétipo emocional, ele é moldado na vida intrauterina, tudo o que acontece quando eu estou na barriga da minha mãe e tudo o que acontece até os 7 anos. Então, até os 7 anos, eu já tive que lidar com a porra da família inteira falando, tira a mão da buceta, não põe a mão aí, isso não pode, é feio, não, sei que. E aí, a mulher cresce achando a vagina feia, nunca nem viu. Não sabe para que existe. A minha mãe casou e ela achava que a criança nasceu do umbigo. Por Deus, a minha avó nunca tinha falado. E quando ela foi para a lua de mel ter relação sexual com meu pai foi, já não era mais virgem, pôr o pênis na vagina, ela falou, o que é isso? O que você vai fazer? Até ela entender que era assim que rolava o negócio. E aí, minha mãe é de 64. E aí a gente vai crescendo, aí na fase da puberdade, que é uma fase em que os hormônios começam a se regular, porque a menina passa pela menarca, né? E aí passou pela menarca. Isso é um outro tabu, né? A gente tem famílias e famílias. Tem família que liga, ei, parabéns, conta pra avó, pro tio, pro irmão, pro primo, ficou menstruado, uhul. E era assim que era pra ser. Porque dentro da concepção da sacralidade feminina, ela agora chegou no ápice da fase de mulher dela. Por quê? Porque ela pode conceber uma vida a partir de então. Agora tem aquela família que não conta nada pro seu pai. Isso não conta. Isso, vamos no mercado sozinha e não sei o quê. Aí à noite a mãe fala, ela ficou mocinha. Não fala nem a palavra menstruação. Não fala nada. E aí vai comprar absorvente, tem que pegar e enfiar embaixo da blusa no mercado, passa assim no caixa, porque não pode ver que tá menstruada. Aí... Não ganha nem o respeito do pai por isso. Não. E na época que eu morava e trabalhava em São Paulo, eu participava de encontros de mulheres, do Sagrado Feminino, Encontro das Luas, e a gente fez uma roda de menarca para contar a história da minha menstruação. E aí a gente ouviu histórias desde meninas falando que o pai levou buquê de rosas, comprou um colar de ouro, parabenizou, falou que legal, que a família estava feliz, que coisa mais linda. E famílias que era desse jeito que eu falei, que compravam o absorvente escondido. E aí, lá na primeira infância, você foi reprimida porque você não tinha pênis. Aí chega na sua menarca, você é reprimida de novo. Por quê? Pela sociedade inteira. Não, porque ninguém pode saber que eu fiquei menstruada. E aí, quando você fica menstruada, você traz pra si o quê? Um sentimento de negação, do tipo, isso não é bom, porque eu não posso que ninguém saiba. Aí a mulher tá com cólica, ela tá com dor, ela quer ficar mais aquietada, quer ficar mais em paz, o corpo dela tá sem energia, ela não pode. Por quê? Porque ela tem que fingir que não tá nada, que ela não menstrua. Então ela tem que ir lá, aí tem que ir pra escola, aí tem que treinar, aí tem que ir pro inglês, tem que ir pra natação, ela tem que fazer 1000 coisas, porque na adolescência você faz 1000 coisas, né? Aula de inglês, aula de natação, aula de dança, o balé, a luta, o judô, e a menina tem que ir impecável, né? E aí, junto, não pode ter nada, a pele tem que estar linda, tem que estar plena, sorrindo, até porque senão aí os meninos não vão gostar, os meninos não vão te querer e a gente não quer isso. E aí, chega nessa fase da puberdade, a gente tem de novo essa autocastração, porque agora não é mais os outros que estão nos castrando, somos nós mesmas. A gente que vai entrando e assimilando esse mundo. E aí, né, dentro disso, dependendo da concepção familiar, você começa a ter desejo, você começa a se relacionar, gostar de um menino aqui, querer se descobrir. E não pode namorar. Não pode beijar na boca, não pode namorar, não pode nada. Meu primeiro beijo na boca eu dei com 16 anos e eu perdi a virgindade com 19. E aí, o meu primeiro beijo beijar na boca do menino, que já era meu namorado há um mês, eu não beijava na boca dele, porque eu tinha medo, porque eu tinha vergonha, que eu não sabia beijar, porque meu pai ia brigar, porque não ia deixar. Louco, eu suava, ele chegava perto de mim, eu tremia. Eu falava, não, Diogo, sai pra lá, sai pra lá. Aí eu ficava fugindo dele, ele, mas Natália, a gente já tá namorando. Eu, não, porque ainda não tá na hora. E aí, imagina como que não foi pra perder a virgindade. Aí, o que eu tentei trabalhar? Eu falei, eu vou tentar falar com os meus pais. Por quê? Porque meus pais nunca deixavam, nunca podia, nunca queria, e eu não queria desaprovar os meus pais. Eu falei, eu sei que eu tenho desejo, eu tinha 19 anos, meu namorado tinha 25, ele não era mais virgem, já tinha 6 meses que a gente namorava, e eu subindo pelas paredes, eu falava, cara, que porra é essa? Eu acho que eu quero fazer sexo, não é possível, eu não sabia nem o que era, aonde que vinha a vontade, pra onde que ela ia, como que passava, e aí eu fui conversar com meu pai e com minha mãe em momentos separados.
Ah, que eu tô pensando em perder a virgindade com meu namorado. Aí meu pai falou assim, olha filha, eu acho que você tem que pensar muito bem, porque isso não volta atrás, depois se ele terminar com você, eu sei que você vai ficar em depressão. Aí ele virou e falou assim, e também quem me garante que esse cara não quer só comer minha filha? Eu falei, olha pai, eu acho que se ele quiser só me comer, ele já tinha desistido do namoro, porque faz 6 meses que a gente namora. Aí fui conversar com a minha mãe falou a mesma coisa, depois ela fingiu que não ouviu, enfiou num buraco negro e ela achava que eu era virgem ainda. Minha mãe falava que era muito ruim, que eu não ia gostar, que era horrível. Ela falava que era para agradar meu pai. Aí depois que eu fiz, ela falava que ia fazer. Aí passou a gostar, depois que eu falei que eu fiz. Aí já não tinha mais o padrão dela. Então. Pode gostar disso. E aí, essa é a realidade, entende? E eu nem julgo e nem culpo as nossas mães e os nossos pais por isso, porque eles vieram de uma castração maior ainda. Que você tem que transar de luz apagada dentro do quarto, você não vê nada. É pé, é tato, cadê? Não, esse é o pé, onde que está a cabeça, o ombro. Isso tudo parece tão descabido, né, gente? Lembrando que a Natália falou, né? 1800... O quê? 1948, né? Gente, 100 anos, né? É muito. Se vocês forem pensar as gerações dos nossos avós, talvez bisavós, tem um passado como estudo de Freud, que não pode tocar. Mas tem a religião que eu vim antes, era isso? É engraçado, porque antigamente eu ouvia assim, a mulher não gosta de transar, né? Só o homem. A mulher, a hora que vai transar, a mulher tá de cabeça, ela já não fica. Eu vejo, gente, eu quero transar toda hora, minha mulher fala assim, É tudo é verdade. Antigamente não era ao contrário, então não é bem assim, a gente que era reprimido, né? Mas E que conseguia, no entanto, a gente tem as histórias todas de sucesso das mulheres. Quem conseguia controlar esse desejo e falar, tenho desejo, era quem era mais empoderada. E eram mulheres desejadas socialmente. Lógico que elas estavam sempre em locais menos favorecidos da sociedade. Mas elas eram desejadas, queridas e tinham um brilho diferente. Era porque elas sabiam que aquele desejo era possível, eu podia aquilo. E aí, o que aconteceu, né? Como o Freud falou que mulher que não tinha um orgasmo com penetração vaginal sem estimulação clitoriana, ela era imatura, e isso representava 70% da população feminina, as mulheres começaram, além de imaturas, começaram a ter sido tidas como anorgásmicas. Ou seja, você é imatura, só que como você tentou trabalhar e não mudou nada, você continua sem ter orgasmos, isso significa que você não pode ter orgasmos. Ou que você não sabe ter orgasmos, né? E aí, o que aconteceu? Juntando toda essa informação física, né? Quando a gente vai para o emocional dessa mulher, ela começa a se submeter. Por quê? Porque o homem é melhor do que ela em tudo. Ele é mais forte, ele é mais veloz, ele é mais inteligente, ele tem orgasmo, ele goza, o pau dele é para fora. E o homem que trabalha, o homem que vai e eu que fico. E aí as mulheres começaram a estar em casa, ficar em casa, e a função da mulher era parir. Ponto. Mas a Tami citou as mulheres que não se contentavam com isso, né? Que falam, não é possível, tem alguma coisa errada, não é possível que seja tão desigual assim, não é possível que a gente não mereça o mesmo céu, não é possível que a gente não mereça a mesma terra, o que está de errado nisso? E aí, as mulheres começaram numa marcha de busca por direitos iguais, né? Passados anos, seguindo o caminho da história. E qual foi, até conversei com a Tami e com a Aline, qual foi o erro, né? O erro, mas não dá nem pra gente falar que foi erro das mulheres. Foi lutar por igualdade, né? Sendo que precisaríamos lutar por equidade, porque mulher é mulher e homem é homem. Você merece trabalhar e ganhar a mesma coisa que o homem? Sim, mas você também merece trabalhar e ter uma licença maternidade de 6 meses, porque você vai ter que passar 9 meses carregando um bebê, parir e dar de alimentação para ele, e o tempo mínimo recomendado são 6 meses.
Você merece trabalhar e receber a mesma coisa que o homem, mas todo mês você tem um ciclo em que a sua produção, ela tudo bem ser mais baixa do que a de um homem e isso não afetar o seu salário. Era assim que as coisas deveriam ter sido conquistadas. Só que o que aconteceu? A mulher vestiu a calça e não dá para falar que foi errado, porque foi a única forma que elas conseguiram falar, é assim e pronto, e vamos todo mundo e depois a gente vê o que a gente faz, né? Faz o movimento e depois a gente tenta se arrumar. Só que os papéis se inverteram. Por quê? Porque a mulher, ela engravida, ela pare, ela amamenta, ela tem o filho, ela cuida da casa, ela trabalha fora, e aí, quem que aguenta? Menstruando todo mês. Não só se perdeu, o papel não se perdeu. Na verdade, a busca se perdeu. Porque o que é que nós buscamos? Nós vamos ter que continuar provendo a casa, cuidando dos filhos, parindo, porque esse papel é nosso, só a gente. Homem não vai parir, homem não vai parir, somos só nós. Então a gente não pode brigar para ter tudo que eles têm. A gente tem que brigar para ter o direito de ter o que nós precisamos, podemos, queremos. O extremo da busca do feminismo trouxe também todos os papéis do homem. A gente tinha que assumir também os tudo. Papéis deles. E eles nunca vão assumir o nosso por incapacidade física. Exatamente. A gente tem que reequilibrar isso tudo e reequilibrar também a forma como a gente os vê. Porque hoje, como eu comentei, né, hoje a gente ainda tem muito isso. O embate foi tão forte, a luta foi tão forte que a gente foi para dois extremos, dois polos opostos. Ou eu sou feminista e acho o masculino ridículo e estou ridicularizando ele, ou eu estou do lado de cá e não sou feminista. E não sou feminista. Então não são dois extremos. Eu sou uma mulher capaz de parir, prover a minha casa, ter o meu trabalho, cuidar de tudo, e ainda sou capaz de amar o meu homem e de vê-lo de forma carinhosa e humana, que essa figura é. E de reconhecer o sagrado masculino, né? Porque ainda, dentro da concepção heterossexual, o homem e uma mulher é que geram a vida, né? Tu digo ainda porque procriaram 2 ratinhas lá na China, né? Através de célula-tronco, não precisaram do rato macho. Então a gente não sabe até quando isso vai... de que o homem vai ser necessário nessa sociedade. Mas é realmente reconhecer o potencial e o amor pelo sagrado masculino, mas em primeiro momento pela minha concepção mulher, pela minha concepção feminina, né? E agora a gente está num momento, né, pós eleições, em que ainda misturou o feminismo com o candidato, com a eleição, com o masculino, com o homem, e aí, cara, aí o negócio desandou de vez. Mas é só uma questão de tentar entender qual é a natureza da mulher, o que a mulher precisa, o que a mulher gosta, o que faz bem para a mulher e de se empoderar. E algumas mulheres foram fazendo isso. Só que aí existiu essa mulher é mulher da vida, né? Essa mulher é... E, enfim, é bem triste isso, porque em todas as outras culturas tribais, então todas as danças sagradas femininas, né, danças das luas femininas, então dança do ventre, dança flamenca, todas elas, o pompoar, os exercícios vaginais e o exercício de autossedução e o exercício de enlace e de união do sagrado feminino com o sagrado masculino é passado de mãe para filha, No Egito, né, que é um dos lugares que tem um dos focos históricos do início da dança do ventre, as mulheres que dançavam para todas, elas eram sim prostitutas. Mas dentro das próprias casas, as mães dançavam, ensinavam as filhas, ensinavam os exercícios, ensinavam a sedução. E nas festas, nas festividades, as mães e as filhas dançavam para a família, e as primas todas ali. Mas como ela estava num conceito familiar, então ela podia, né? Mas enfim, uma concepção julgadora, né? Sim. Sim. Polidense. Mas eu preciso ressaltar aqui, essas mulheres eram fortes, tidas como ícones sociais, porque elas potencializaram está dentro delas, que é a feminilidade. Exatamente. Mulheres íntegras, mulheres sedutoras, atraentes,
empoderadas, dóceis, sutis. Todos os movimentos são sempre muito sutis nas danças. Você vê que a mão é sempre muito sutil. Olhar. Isso é algo intrínseco da mulher. Graças a Deus. E sejamos assim também, dóceis, sutis, quando preciso. Fortes, empoderadas, né? Dinâmicas, quando a gente também precisa ganhar algo. A gente tem que resgatar isso na gente, a feminilidade num contexto bem mais profundo. Eu preciso me aprofundar no meu eu e saber que a minha sutileza, eu, Tami, nossa, sou igual um elefantinho dentro da lojinha de cristal, mas a minha sutileza mora talvez na minha voz, mora talvez, sei lá, num carinho, cada uma tem. Então descubram-se, é fundamental saber qual é o tipo de mulher que eu sou, o que eu posso esperar de mim e o que o outro deve esperar de mim. Se ele esperar algo diferente, sinto muito, paciência. Ou eu estou dando um recado errado. Porque, gente, é muito difícil sustentar aquilo que eu não sou. Eu passo a imagem de que não, eu sou super sutil, eu sou super feminina. Eu não sou, não posso sustentar isso a vida toda. E que imagem eu tenho passado para o outro, e que expectativa o outro tem de mim que eu preciso sustentar. A gente tem que começar a trabalhar isso. E a sociedade também é assim. Que tipo de mensagem eu estou passando para a sociedade, o que eles esperam de mim como mulher? E assim, tem bem essa questão da dificuldade de sustentar um arquétipo que não é o seu, mas tem também a questão de entendermos que somos vários arquétipos. E realmente somos seres mascarados, isso qualquer ser humano, mas principalmente a mulher. Por que principalmente a mulher? Porque a mulher é cíclica. Em cada fase do ciclo, ela vai despertar um arquétipo. Por isso que eu preciso primeiro conhecer o meu ciclo e conhecer os meus arquétipos. Se eu sou o arquétipo de mãe, se eu sou um arquétipo de feiticeira, se eu sou um arquétipo de anciã, se eu sou um arquétipo donzela. São, né, figuras, cartas, né, imaginárias. Por quê? Porque daí eu sei como eu vou me manifestar. Aquele mês que eu tô mais maquiada, que eu tô mais perfumada. No outro mês que eu visto a calça jeans e sou mais prática e vou. E no outro mês que... Fala, Mar. Esse arquétipo ele varia de acordo com as fases? Sim. Mas ele não é específico, tipo assim, igual você falou da menopausa, o arquétipo da anciã. Sim. Mas eu posso estar anciã agora com o meu... Pode. Pode. Dentro, no ciclo, a gente tem... Se a gente for pensar, quando a menina é criança, ela tem um arquétipo de donzela. Depois que ela menstrua, ela passa a ser o arquétipo da mãe, né? Da mãe, da guerreira. E na menopausa, né, na fase da vida são só 3. E na menopausa ela tem o arquétipo anciã. Mas tem no meio desse caminho o arquétipo feiticeira, né? Então, quando eu sou uma mulher adulta, cíclica, que estou menstruando, tudo mais, a gente tem os 4 arquétipos. Então eu tenho o arquétipo da donzela, dependendo da fase do ciclo que eu tô. Eu tenho o arquétipo da mãe, eu tenho Oi? Em um mês, todos os meses você passa pelos 4. Eu tenho o arquétipo da mãe, da feiticeira e da anciã. E isso tem a ver também com a lua, né? Lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. Então, lua crescente, donzela, lua cheia, mãe, lua minguante, feiticeira e lua nova, anciã. E aí, às vezes, o arquétipo que eu tô no meu ciclo não bate com a lua que tá lá. Aí você fala, puta que pariu, meu gato pôs um ovo. E aí, velho, vira uma bagunça de um samba do crioulo doido, que aquele mês você fala, velho, não sei o que tá acontecendo, mas fica longe. Porque fica só mó samba canção. E quando eu falo isso, eu imagino que vocês devam estar ouvindo, tipo, que porra ela tá falando? Porque quando falaram isso pra mim a primeira vez, eu falei, cara, acho que essa mulher fumou um baseado nervoso, porque até eu entender, e depois que eu comecei a estudar, fazer todo o sentido do mundo, falar, nossa, deixa eu até me recolher aqui a minha insignificância, porque faz muito sentido. Mas aí eu preciso entender a minha situação, porque aí eu consigo me mostrar para o mundo como eu realmente estou, como eu vou chegar empoderada, com uma fisionomia de anciã, com uma veste de anciã, com conhecimento, com certeza, com ciência, e vou falar e vou argumentar. Ou eu vou chegar tô seduzente, tô fértil, tô ovulando, vou chegar lá, né, a mulher, aquela que quer, aquela que consegue, aquela que sabe o jogo que vai fazer, né? Ou eu tô feiticeira, tô mais, né, então
Vou me conter para não fazer umas situações. Então, quando eu tenho ciência do que eu estou fazendo, da onde eu estou vivendo, eu vou chegar na sociedade, não interessa se é homem, se é mulher, se é criança, eu vou chegar lá bem resolvida. Agora, se eu não sei onde que eu estou, quem que eu sou, para onde que eu vou, aí chega um que sabe, fala, não, senta aqui, amiga. Senta aqui, porque seu lugar é sentadinho aqui. Aliás, volta para casa hoje, deixa aqui. E por mais que existam muitos homens que são cordiais, que são cavalheiros, que compreendem, que são ótimos maridos, que são vivemos numa sociedade patriarcal e hierárquica, tá? Então ainda o homem está aqui. E cabe a quem? A nós trabalhar em equidade. Por isso, quando alguém fala, eu não sou feminista, eu falo, porra, você é o quê então? Se você não é feminista, você é o quê? Você é masculina, filha? Porque são polos, não tem como não polarizar. Eu respeito, eu entendo e eu aceito o homem, mas eu sou mulher. Um é yin, o outro é yang. Um é noite, o outro é dia. Um é tudo na ciência é polarizado, né? Você quer falar? Não, e a necessidade